Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como tratar dados de fenologia com estatística circular. Então vamos supor que a pessoa começou a coletar dados no dia 14 de janeiro, que está aqui, ó, tá? Eu vou até aumentar aqui a fonte para ficar mais claro as coisas aqui. Então a pessoa decidiu começar um trabalho de fenologia no dia 14 de janeiro de um dado ano, tá? Depois, no dia 28 de janeiro, ela retornou na floresta. No dia 11 de fevereiro, 25 de fevereiro, 11 de março, 25 de março, 8 de abril, 22 de abril, 6 de maio. Aqui são os dias julianos, por exemplo. Esse é o 14º dia do ano. Esse aqui será a soma de 14 mais 28, 42º dia do ano. Esse aqui será o anterior, em azul, mais o 11, com o 53º dia do ano, e assim vai subindo até o dia número 150. Eu vou falar assim para facilitar. E aqui seria o número de plantas com flor, por exemplo, nessa data do mês, né, observados. 2 plantas com flor, 5, 8, 16, 21, 16, 7, 2, 1. E o resto todo é 0. Tá? E aqui o ângulo correspondente a dia do mês onde a pessoa coletou dados. Aqui é um pouco mais complicado, eu vou clicar aqui. Ó. Então é o 14º dia do ano, vezes 360 dividido por 365. Isso vai me dar o ângulo correspondente ao dia deste mês, né? Janeiro e 14º dia do ano. Claro que 13,8 graus a gente teria que arredondar para minutos, segundos aqui. Mas eu fiz um arredondamento mais tosco, né? para 14 graus aqui, ó, certo? Deixa eu ver se está gravando direitinho. Está. Então, a grosso modo, aqui são os ângulos correspondentes arredondados, né, para aquela situação lá. O que eu posso fazer agora é ir no outro programa, que se chama Oriana, para tratar os dados fenológicos. Tá? Então eu vou no Oriana 4, que é uma demo aqui, todos os créditos aí, e vou criar um novo arquivo, new. Aí ele vai me falar que dados é que você tem. Tá? Você pode colocar ângulos, que é o que eu vou fazer. E aqui é para dados no espaço, nós vamos tratar de dados no tempo, nesse axial aqui. Direções do compasso, não é o nosso caso. Tempo e datas a gente poderia colocar, tá? Então a gente pode mostrar como faz isso. E aqui proporção do círculo ou percentagem da circunferência. Círculo e circunferência aqui é a mesma coisa. Vamos entrar aqui, ó. E vamos no Next, né? Aí ele vai me falar, ó. Aqui é para dados com mais de uma amostra, né? 3 amostras no caso. Eu ainda não vou entrar nesse mérito. E aqui é para dados agrupados. Tá? E aqui é para dados de frequência. Certo? O que me parece aqui mais razoável para o nosso caso é esse aqui. Ó. Tá? Tem as datas e a frequência de observações. Pares de data e frequência. Aí a gente vai ver como é que faz aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Na verdade, eu vou colocar esse tipo aqui, ó, mais fácil. Tá?
E aí eu vou colocar o mais simples aqui, ó, circular data only. Vou criar outras colunas caso a gente queira trabalhar com outros dados. Finish, né? Fui no Next aqui, Finish. Aqui eu escolhi, ó, número de colunas, 4. Pronto, colocou lá, ó. Agora eu vou aqui, ó, no Excel, Ctrl C e colo essa informação no Oriana, Ctrl V. Agora eu tenho uma informação que é os ângulos daqueles dias lá. Só que eu preciso fazer uma outra coisa agora. Dividir meu espaço de trabalho aqui e aqui. E trabalhar com as frequências, que é o que me interessa agora aqui, ó. Tá? Então as frequências estão no Excel, eu preciso passá-las para cá. Pois cada ângulo que eu trabalhei aqui, ele tem uma correspondência, né, o ângulo arredondado, nem é esse ângulo aqui, ele tem uma correspondência, se eu fizer aqui vai dar a mesma coisa, ó. Tá vendo? Não precisava nem ter feito isso. Conforme tu coloca a largura aqui, ele arredonda, ó. Pegaram a manha? Beleza. Isso aqui me interessa, tá? Então eu vou dar um Ctrl C nisso. E agora vem o pulo do gato aqui, ó. Editar, data, análises, tem várias coisas aqui, mas eu vou... Aqui também você pode salvar o arquivo, né? Isso aqui é quase como se fosse um Excel, só que é um software só para analisar dados circulares. Eu vou fazer aqui o seguinte esquema, eu vou em data, editar frequências. Tá? Aí ele simplesmente me mostrou os ângulos, que é os mesmos ângulos aqui, podem ver, e aqui as frequências. Aí eu venho no Ctrl V, colei as frequências correspondentes aos ângulos. Tá? Eu poderia vir direto aqui, se eu soubesse, né, certinho aqui, ó. Só com os dias julianos eu poderia vir aqui, ó. Eles já quase correspondem aos graus. Fazendo o cálculo aqui, eu já poderia vir direto com essa coluna aqui, ó. Certo? Agora eu vou dar um OK, vocês vão ver como vai mudar os dados. Ó. Então aquele 2 vezes 14, ele colocou 14, 14, certo? E aqui ele mostra o que eu estou fazendo, ó. Tá? O nome da variável eu posso colocar em inglês aqui. Flower buds, botões florais. Aí eu posso aqui, ó, mudar esses dados. Aqui é um pouco complicado se você for querer mudar isso, tá? Se quiser transformar em mês do ano, ó, a gente pode fazer aqui de propósito para ver se vai corresponder àqueles meses. Mas eu acho que eu não vou mexer não, melhor não mexer, tá? Só mostrar as coisas, depois eu mexo. Pronto, agora eu posso viajar aqui nesse programa e fazer várias coisas e mostrar os dados. Antes de tudo eu vou salvar o arquivo. Vou colocar aqui como Flower. Flower Buds YouTube. E vou salvar isso lá em C. Vídeos YouTube, estatística circular. Olha a extensão do arquivo, .org, tá? Salvar. Estou com os dados aí. Vamos analisar os dados? Não. Vamos fazer gráficos primeiro. Gráficos. Dados brutos. Aí tem uma série de opções. Ó. Opções. O vetor R, intervalos de confiança. Vamos mostrar o vetor R. Não, aqui ele já mostra o resultado do primeiro teste que eu mostrei, a teoria, teste de Haley. Aqui
Tá, as variáveis que eu não fiz nada ainda, elas aparecem aqui, ó. Não vamos escolhê-las, vamos tirar aqui em Select. Podemos fazer aqui, ó, nenhuma ou usar a variável botões florais. Aí ele vai fazer. Aqui tem uma série de coisas, eu estava acostumado com os Orianos mais antigos, não mexi muito ainda aqui, viu? Cores, padrões de linha, vamos deixar tudo quieto por enquanto. Deixar que ele faça sozinho, vamos ver como é que ele vai fazer. Ok. Ah. Ué, mas eu tinha selecionado a variável. Então vamos tirar daqui isso e vamos deixar lá. Ok, agora vai. Então desmarquei aqui porque deu uma pequena confusão e vamos lá onde interessa. Ok. Aí, ó, fez o gráficozinho para mim. Tá? Então ele mostra se janeiro fosse 0 graus, 14 de janeiro, 2 observações, o número de árvores com as coisas aí mostrando o perfil dos dados. Essa é uma forma de fazer a coisa, tá? Eu vou fechar aqui. Pronto, vamos fazer mais gráficos. Primeiro eu vou mostrar muito gráfico para vocês entenderem os dados. Agora vamos mudar aqui. Está tudo aqui certinho. Vamos só fazer aqui diferente. Da margem para fora, né? Ah, olha lá. E aqui já tem, ó, um novo tipo de forma de mostrar os dados, né? Cada bolinha azul são 2 observações, então ele mudou aqui. Tá. Esse é o vetor R da amostra, vocês podem ver que ele é alto, se ele vai de 0 a 1 ele é alto. Aqui é um 0,8 mais ou menos. Ainda não estou interessado nisso. Continuando mostrando aqui só os dados brutos. Ó. Centro para fora. Aí, ó. Então aqui seriam os meses do ano, nosso comprimento de vetor. Não gostei, vamos fazer mais. Não, vou fazer aqui. Vamos mostrar aí. Não vou mostrar nada, vamos fazer outra coisa. Histogramas, vamos para esse tipo de dado agora. Agora vamos mostrar histogramas bonitinhos aí da estatística circular. As opções, vetor R. Tá tudo certo como estava. Aqui tem várias coisas que eu jamais mexi, mas tudo bem. Nas próximas aulas eu mostro para vocês, depois eu vou estudar isso também. Ok. Aí, ó. Esse é um diagrama clássico de estatística circular. Tá? As barrinhas mostrando as frequências, né? 0 até 40. Nós tínhamos uma frequência grande aqui, lembrem, né? De 21. Tá? Só que aqui, ó, ele, em vez de ele mostrar todas as observações, ele agrupou mais coisas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Nós tínhamos, na verdade, 10 e ele diminuiu para 5. Por isso que apareceu ali. Vamos tirar isso, vamos fazer outro tipo de coisa aqui. Vamos em histogramas. Vamos ver por que apareceu aquele valor lá. Número de barras, 12. Será que se eu tirar aqui para 6, o que vai acontecer? Ah, tá, entendi. O que aconteceu? Como eu coletei dados a cada 14 dias, e ele fez aqui para 12, ele está fazendo para mês. Tem que mudar aqui para 24, vai aparecer bonitinho. Posto uma caixa aí com vocês. Aí, ó, certinho. Ó, agora nós temos o nosso número de coletas aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Uma tem 2, a outra tem não sei quanto. Aumentou, né? 3, 6, 7. Ainda não é 10. Vamos ver que número tem que ajeitar lá para mudar aqui para 10. Que está em automático, né? Será que tem que colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Tenho a cada 14 dias. Se fosse a cada 24 dias. Deixa eu ver aqui, 48. Ok. Agora ele mostrou a realidade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem outra, 9. Tem as 10 aqui agora. Ó. Então era 48 o nosso número mágico aí para mostrar o que aconteceu. Podem ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a 10 não aparece aqui, mas deve estar em cima do vetor. E agora mudou aqui, ó, 25 a frequência. Então agora eu ajustei, que a gente viu lá para o que aconteceu. Né? Agora eu tenho um gráfico mostrando todos os meus dados, não estava acontecendo isso. Aqui eu acho que agora eu tenho que engrossar aqui, ó. Deixar sem nada, vamos ver o que ele faz. Ficou muito pequeno, hein? A gente vai mexendo e descobrindo como funcionam as novidades aqui do Oriana, porque estava acostumado com outros Orianas, viu? Aqui vamos colocar... Aqui, colocar um sexto. Melhorou. Colocar menos ainda. Colocar um meio. Um terço. Aí os dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talvez tenha um tão baixo ou tão próximo que não está mostrando direito. O que ele está mexendo é aqui, na verdade. Tem um casamento na cidade aí, hein? Deixa eu ver o que é esse filtering. 7 graus. Aqui ele mostra, ó, quantos graus tá. Deixa eu ver, os meus dados eram 14, 41. Só ajustar aqui, ó, para formar os graus que eu quero, né? 14 mais ou menos. Vamos ver o que ele faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tá bom ainda. Vou colocar 12. Cravadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que engraçado. Bom. 3, 6, 9. Não, eu não tinha 10 dados. Tinha 9 dados. Agora ele mostra certinho, claro. Estou viajando. Bom, tá certo. Isso aqui é o que a gente tem. Demorei uns minutos aí para entender, mas
viagem junto aqui, tá? Foi feito um histograma, tá? Para mostrar os dados. Fazer outro agora, mostrando Rose agora. Nós estávamos ali com circular, lembre? Vamos ver outro tipo. Aí, ó, uma outra forma de ver os mesmos dados, tá? Agora vamos ver com flechas. Aí, ó. Cada frequência é uma flechinha. Quanto maior a flechinha, mais dados observados num determinado ângulo. Vamos ver mais tipos de gráfico. Vejam como eles fazem gráficos. Linear, ó. Isso aqui seria aquelas barras tradicionais dos gráficos de fenologia, né? Só que aqui está os ângulos do ano e não os meses, nem os graus. Ó. Tantas observações. Linear, ó. Não esqueçam disso. Half width. Ah, tá, entendi. Double width. Ah, tá. Repetindo o ano aqui, como se o ano durasse só 90 graus, 180 graus. Tá, várias formas de ver os dados. Vamos deixar aqui a primeira, então, que é a mais tradicionalzinha. Na verdade, essa aqui, ó, que é a que eu mais gosto. Certo. Agora nós vamos analisar os dados. Tá? Agora vem a parte pesada. O que a gente quer daqui? A gente viu que os nossos dados eles estão bem focados numa parte do ano, tá? 90 graus, que é eventos se concentrando com grande força aqui em 11 de abril. Tá? Tem um pico de atividade de floração em 11 de abril. Então nós vamos calcular várias coisas aqui. Ó. O ângulo médio, comprimento do vetor R, que a gente já viu tudo na teoria. Tá? E vamos ver quais testes ele vai fazer. Tá? Aqui tem o Watson U, que é para testar a distribuição justamente dos dados. Vamos testar se ela é uma von Mises ou não. Tá? Depois tem testes que a gente viu só com alguns detalhes lá, que é o Kuiper. Que quadrado, olha, já nem me deu a possibilidade aqui. Tá? Porque eu deveria ter observações com frequência esperada maior do que 4. E eu tenho aqui provavelmente uma com 2. Ó. Tá? Outra com 1, outra com 2. Então por isso que ele não está querendo fazer o Q quadrado. Lembrem da teoria. Tem um slide lá falando sobre isso. Vou colocar essas coisas aqui. Esse v-teste é você testar a hipótese de que há um ângulo em específico em que ocorreu um fenômeno. Por exemplo, eu quero testar, vamos mudar de opinião aqui, e que aqui não fosse flower buds, mas que aqui fosse, você soltou aves, né, soltou, qual é o nosso tamanho de amostra total? Só somar aqui. Já aprendam aí como é que soma aqui no Excel. Ó. Soma tamanho de amostra total. 78. Tá? Vamos supor que a gente soltou 78 gansos aqui. Eles poderiam ter seguido qualquer direção geográfica agora. Eu quero testar se há uma preferência das aves sair voando para uma determinada direção. Vamos fazer aqui de propósito, já que o nosso vetor indica aqui que elas foram em direção a 90 graus, elas teriam essa preferência por 88 graus, por exemplo. Aqui, ó, 88 graus é a maioria, vai ter que dar na tampa aqui, se a gente tiver certo. Vamos rodar todos os testes, vamos ver o que ele fala de alguns testes. Selecionei lá Flower Buds, ele vai fazer só os cálculos. Ok. Agora vem a parte da interpretação disso, né?
Espero que esteja bem a qualidade aí para vocês enxergarem. Vamos tentar aumentar um pouco. Aí, o que ele fez? Tipo de dado, ângulos, número de observações, 78. É o meu tamanho de amostra que eu tinha feito no Excel. Os dados são agrupados? Não. Ele considerou que esses dados não são agrupados, né? Que foram coletados não a cada 14 dias, como a gente falou, mas a gente ficou lá o ano inteiro aparecendo os fenômenos. Aí, ó, o ângulo médio, o vetor médio, tá? O ângulo médio, na verdade. 87,47 graus. Comprimento do vetor R é altíssimo, 0,88. Há uma grande concentração de dados em torno de 87 graus. Tá? Testes ele fez. Teste de Rayleigh, mostrando que esse ângulo aqui, associado a esse vetor, tem a chance de 1 vezes 10 na menos 12 de que seja obtido, de que tenha sido obtido de um fenômeno com distribuição uniforme em torno da circunferência. Então, não é uniforme nem a pau juvenal aqui este vetor obtido. Ele é um vetor raro que demonstra um fenômeno raro que não é uma saída uniforme de aves em torno da circunferência. As aves não estão saindo para qualquer lado e as flores, se a gente pensar no outro exemplo, não estão florescendo em qualquer época do ano. Tá? Então há um padrão diferente do uniforme, é um padrão sazonal aqui na interpretação biológica. O teste dos espaços de Hall foi um pouquinho mais conservador, lembrem do exemplo teórico, mas mostrou também a rejeição da hipótese H0, faltava dizer isso, de que esses dados são dispostos uniformemente em torno da circunferência. Aqui vem uma coisa interessante, apesar de tudo isso, o teste Watson-U, que eu ainda não havia falado para vocês, ele rejeita a hipótese H0 de que esses dados não diferem de uma distribuição normal circular, ou distribuição von Mises. Tá? Muito bem. Aqui tem o Kuiper Test, que também é para testar se é um dado von Mises ou não, também rejeitou essa hipótese. E o V-Test, o valor V, para 88 graus. Tá? Temos aí um valor de 0,88 para estatística e uma probabilidade de erro de 1 vezes 10 na menos 12. Tá? Já vou dizer o que significa isso. Certo, o V-Test ele mostra o seguinte: a hipótese H0 de que as aves iriam para qualquer direção, ela é rejeitada em detrimento da hipótese alternativa de que as aves seguem a direção de 88 graus. E a chance de erro é essa aqui. Ó. Então existe uma chance de erro de 1 vezes 10 na menos 12, que é um 0,0000000% de chance de erro. Ou seja, tem uma certeza muito grande de que realmente os gansos foram em direção a 88 graus. Belezinha? Então nós terminamos essa primeira parte aqui mostrando a interpretação dos dados dos testes. Então agora eu vou fazer um pequeno intervalo, vocês tomem um cafezinho, tomem uma água, vão no banheiro, e aí eu vou mostrar um pouco mais de tratamento de dados com 2 amostras, certo? Tudo isso que a gente fez foi com uma única variável, uma única amostra. Agora vamos para 2. Então, imaginemos a seguinte situação agora. Eu coloquei aqui os ângulos, demonstrando uma outra fenofase, por exemplo, que seria a antese. Tá? E eu tenho que editar as frequências.
Tem que clicar aqui para saber que é dessa variável que eu vou fazer. Ó. Aí ele mudou lá. Vamos supor que eu tivesse 118 frequência 1, aqui frequência 4. Cuidem isso aqui, viu? Ele deixa o 1 lá, ó. Vou deixar de propósito. 22, 35, 14, 10 e 6. Agora vamos editar essas frequências para nossa observação aqui. Nós vamos criar, no lado oposto ao lado que a gente criou, um fenômeno diferente, também sazonal. Ok. Criou. Tá? Agora nós vamos visualizar aí um gráfico para essas duas amostras. Agora nós vamos avançar aí em histogramas. Ele vai fazer 2 histogramas. Tá? Depois eu vou mostrar como a gente poderia colocar no mesmo histograma as duas populações. Bastaria nós criar uma nova variável aqui, colocar tudo aqui A para a população de flower buds e colar toda essa sequência embaixo dessa primeira e colocar B nessa coluna aqui para dizer que A pertence a essa população e B pertence à população da coluna B. Tá? E a coluna C seria uma coluna de categorias para categorizar dados em A e B. Mas isso vai mais avançado, posso falar depois. Agora ele vai fazer só o dado aqui do vetor R e vai fazer 2 gráficos. Eu coloquei anieses em vez de anteses, mas tudo bem. Vamos tirar essas aqui que não nos interessam e vamos ver o que ele faz. Fez bem rapidinho, né? Então aqui, ó, flower buds é a nossa variável antiga e anieses é a nossa variável nova. Ambas são muito sazonais, com distâncias no tempo longas no seu pico. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar um teste para comparar distribuições claramente sazonais para ver se os picos seriam estatisticamente diferentes, ou seja, comprovar, por exemplo, que uma espécie, poderia ser a espécie flower buds, ela tem uma data de pico estatisticamente diferente no tempo de outra espécie que seria anieses, por exemplo. Então a gente vai testar essa hipótese com um teste que eu ainda não falei, nem na teoria nem na prática. Só colocar direitinho aqui que eu não gosto de ver coisa errada. Pronto. Ainda não. Pronto. Agora sim. Agora nós vamos analisar os dados. Então nós vamos fazer as estatísticas simples, né, dessas duas variáveis para compará-las. Aí estão as duas variáveis, flower buds e anteses. Número de observações, tá? A data média, ou o ângulo médio. Uma tem pico em 210 graus, outra em 87. Comprimentos de vetor, uma é 0,8, outra é 0,9. Altamente sazonais as duas, de acordo com vários testes aí. Tá? E aqui, lembra do teste V que ele testava a direção de 88 graus? Aqui ele deu uma probabilidade de erro igual a 1. Então, ele não rejeita o modelo aqui de que é uniforme a saída dos gansos testando por 88 graus. Ele falou aqui o que não deu significativo teste, ou seja, esse valor de U aqui indica que não difere de uma distribuição uniforme de saída de gansos, pois a gente testou 88 graus, a saída dos gansos estaria aqui em 210 graus. Então ele fala que, mesmo que seja sazonal e foi para o outro lado, ele diz que não diferiria de uma distribuição uniforme de saída de gansos. Ou seja, não é, moral da história, né, resumo da ópera, não é 88 graus a saída dos gansos na segunda população, se a gente pensasse nesse exemplo anterior também, para o teste V. Bom,
Aí a gente pode pensar no seguinte. A gente pode desligar essa parte aqui e fazer o que se chama de multisample tests. Tá? O teste de Watson-Williams para pares. Aqui é para múltiplas amostras. Tá? Se a gente tivesse C e D, poderia vir aqui. Vamos comparar só essas duas. Vamos testar a hipótese nula, H0, de que os picos de antese e botões não diferem estatisticamente no tempo. Ocorrem sem diferença estatística no tempo. Ok. Tá? O que aconteceu? Nós temos aqui a rejeição absurda da hipótese H0. Existe um valor de F muito grande falando o seguinte. Com uma chance de erro de 0,000 milhão de zeros, ou melhor, 12 zeros, eu rejeito a hipótese H0 de que os picos seriam na mesma data. Os picos de forma alguma são na mesma data, como a gente sabe, né? De antese e botões florais. Então os picos não ocorrem na mesma data e a chance de erro dessa conclusão é mínima. Tá? Pronto, essa é a hipótese testada no teste de Watson-Williams. Continuamos mais um pouco, vamos até 50 minutos hoje. Depois vocês tomem uma cervejinha aí para descansar. Bom, pessoal, o que eu vou mostrar agora é o pulo do tigre, na verdade. O que eu fiz aqui? Ó? Eu vou mostrar para vocês isso agora que eu fiz. Eu peguei aquela informação que eu tinha nas colunas aqui, ó. Estão vendo? E passei para uma nova coluna. Dei um Ctrl C aqui e colei aqui, ó. Lá em cima, na verdade, tá? O que estava em A está aqui em C até onde estava mesmo aqui, ó. Até a linha 78 eu colei todos os dados que estavam em A. E embaixo, lembram que eu falei que eu ia fazer isso? Então, eu fiz. E embaixo, quando termina aqui o A, ó, que foi passado para o C, eu peguei tudo que estava em B e larguei aqui também. Tá? Então a gente pode até ver lá qual que era o primeiro valor de B. Era 118. Tá? Então 118 e 136, prestem bem atenção. E aqui, ó, 14 foi colado aqui e 118 foi colado quando acabou toda a coluna aqui. Tá? Aqui eu vim e realmente aqui tem essas opções para escolher. Ó. Eu fui na coluna D e coloquei, em vez de colocar angles, que era o que estava, eu fui lá e escolhi subgroup. E aqui eu vim um por um mesmo, é só digitar e dar Enter. E é rápido, você faz dá Enter aí. E criei grupos. E chamei isso de populações aqui. Ó. E aqui chamei de D. Que eu quis. E aqui de populações. Beleza? Então, repetindo. Pega conteúdo de A, cola em C. Onde termina o conteúdo de A, pega o começo do conteúdo de B e cola. Escolhe aqui subgrupos, tira de ângulos, que é onde estava, coloca subgrupos, nomeia como populações e subgrupos, e vocês vão ter isso aqui. Ó. Passar bem rápido. Ó, aqui o pulo do tigre, ó, B e 118, lembra? E vai, ó. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente pode fazer os gráficos realmente interessantes aqui. Que é o seguinte. Você vem em gráficos, histogramas, tá? Mesma coisa, ó. Só que aqui, em vez de você escolher Rose, você escolhe Staked Rows. Options continua a mesma coisa. Aqui vai ter uma pequena mudança. Ó. Aqui nós estava com Known, tá? Não havia subagrupamento. Agora a gente tem um subgrupo A e B. Existem populações, a gente vai usar a variável subgrouping ou a variável populações para separar os dados da coluna C.
Então a gente vai separar justamente em B e A aqui todos aqueles dados. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar os dados de D, tirar aqui, com subgrupos para fazer um gráfico diferente aqui, que é um gráfico mais chique, certo? Vamos ver. Aí, ó. Fez um gráfico legal, mas não era o que eu queria. Agora eu vou tentar fazer de novo aqui, que deu um pequeno erro. Porra, acabei de fazer isso. Ô louco. Staked Rows, Options. Onde é que eu errei? Eu acho que era só deixar aqui, vamos ver. Aí, ó, tá, beleza. Aí agora fez o gráfico que eu queria. Ó. Tudo que era da população A, ele colocou em azul. Tudo que era da população B, ele colocou em vermelho. E claro, existem ângulos em que havia dados aqui, tanto de A e de B. Ó, tá? Aí ele coloca aqui, ó, bonitinho. Ó, tá? Então, Flower Buds, ânteses, e lá D, a junção das duas populações, mostrando seus perfis aí. Aqui ele separou ânteses, mas não considerem isso aqui, ó, nem isso. O que interessa é D. Só que se a gente não marcar aqui, foi aí que eu aprendi isso agora, nesse momento, acabei de aprender uma coisa, você tem que marcar elas para ele fazer errado mesmo, não tem nada a ver isso aqui, mas senão ele não faz o que interessa aqui, ó. Certo? Ô, rapaz, agora conseguimos. Era isso que eu queria mostrar hoje. Então nós fechamos aí 40 minutinhos, vários gráficos, várias coisas. Quem sabe a gente gasta um último momento para mostrar uma coisa importante para vocês. Quem sabe inglês aí, vocês podem vir aqui no Help se vocês tiverem uma dúvida sobre a aula de hoje. E vão em Index, tá? Lá no Index tem 1 milhão de coisas para vocês lerem e se informarem sobre a Oriana. Como por exemplo, que está o Index aberto. Só diminuir aqui para caber direitinho. Temos o Index aberto. Você pode explorar ele. Eu fui explorar estatísticas baseadas em uma única amostra, tá? Que eu queria rever algumas coisas. Aí ele explica tudo, ó. O que é o teste de Haley, o que é o teste dos espaços de Hall. O exemplo da aula teórica está aqui, ó. Eu estava com um pouco de dúvida sobre o teste V que a gente acabou de fazer para direção única, né? Mas lá está. Então, se tem dúvida, vem aqui, ó. Tá? Quais são as estatísticas básicas? Testes para uma única amostra. Estatísticas de segunda ordem. E os testes multisample, que é os que a gente acabou de fazer aqui, ó. Aí ele explica tudinho o que é um teste de Watson, como que faz, tudo aqui. Mas é sempre melhor ter alguém fazendo aqui na frente de vocês e postar o vídeo, né? Bom, hoje a gente já deu uma boa trabalhada aí nisso, né? Na próxima aula a gente vai aprofundar aí outras coisas que podem acontecer. Vocês viram que tem gráficos aqui, ó, de outros tipos, né? Bivariados. Vamos ver. Relaxem agora, tá? Isso aqui é uma tentativa, vamos ver. Clicar nesse aqui. Vamos ver aqui. Ah. Não sei o que vai dar isso, viu? Ah, você não tem muita opção aqui, ó. Se você correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come.
Bom, vamos ver o que ele faz. Nossa, o que é isso? Esqueçam, tá? Depois eu estudo melhor o que foi isso e eu explico para vocês. Ficamos por aqui então. Chega. Já são quase 11 da noite. Grande abraço aí para vocês. Espero ter contribuído para vocês entenderem como é que a gente faz algumas coisas no Oriana, tá? Teste básico de hipóteses, gráficos simples e algumas análises, tá? Nem entrei em correlações aqui, ó, tá? Mas tem. E aqui todas as coisas que vocês podem fazer com os dados, ó, é quase que um estatística, que é o programa mais, em minha modesta opinião, um dos melhores que tem de estatística. Então esse Oriana 4 aqui é uma demo, tá? Todos os créditos aí para o programa. E a gente viu como fazer coisas bem básicas. Mas já dá para testar algumas coisas aí. Alguns testes a gente fez com esses dados agrupados. Embora eu tenha colocado dados agrupados, o programa falou que eles não o são, então cuidado com isso, né? Muitas vezes vai ter uma parte complicada aí de você ajustar isso, tá? Você lá no começo cria um arquivo falando certas coisas, como você gostaria que fosse, mas o programa ele lê os teus dados e ele vai alterar às vezes as coisas. Então vocês têm que ter muito cuidado, muito domínio aí da teoria. Por isso não tentem começar a fazer isso aqui sem estudar antes as 2 horas de teoria que eu coloquei. Porque no momento que você cria o arquivo, ou depois até que você criou, ele pode te perguntar algumas coisas, você vai ter que se decidir, senão ele não faz análise. E aí, ao longo aqui das aulas, eu vou mostrando o que ele pergunta e o que você vai ter que responder conforme o grau de enrolamento que você está, certo? Certo, então. Por hoje deu mesmo. Valeu, tchau.